Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 3. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Porque seus frutos os conhecereis. Por seus frutos, né? Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, está dizendo que muitos, né, falarão com ele, com ele mesmo: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsando demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direis abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. Pois todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glorifica a palavra de Deus, o verbo vivo, aquele que era que a de vir, Jesus Cristo, Deus todo-poderoso, Fala da salvação que o desejo capacita nós a entender, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, vamos sentar. Glória, glória. Entrai pela porta estreita, não é isso? É uma ordem imperativa: entre pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. São uma porção muito grande. E porque
é a porta estreita e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Poucos, encontram esse caminho. E ele manda acautelar eles, ter cautela, ter atenção sobre os falsos profetas, porque eles vêm como ovelha, em pele de ovelha, mas interiormente eles estão disfarçados de ovelha, são um lobo devorador. Ele diz que pelos frutos nós conhecemos esses falsos profetas. Ele diz também que toda árvore, mesmo o Senhor está dizendo que não dá bom fruto, ele vai cortar e lançar no fogo. Toda árvore que não dá bom fruto. Como ele diz lá em João 15 também, que todo o que está na videira, o ramo que está na videira, o galho, ele não produzir fruto, o Pai mesmo cortará, Cortará esse ramo, esse galho preguiçoso, que não quer dar fruto, bons frutos. E aí o galho vai sair da videira, vai secar pelo vento e vai ser lançado no fogo, para fazer a fogueira, na época eles faziam para se quentar, simbolizando o fogo do inferno, o lago de fogo, o Geena. Então, irmãos, tem que se acautelar dessas falsas doutrinas, esses falsos irmãos, esse caminho largo, espaçoso, largo, fácil de andar, alegre, bom, falsa alegria, obviamente, mas é bom, dá uma alegria à carne, mas também dá cansaço, dá fadiga, dá angústia, da depressão, da morte, da tristeza. E muitos, a maioria, então, estão indo nesse caminho, e abrindo a porta para entrar. Que o caminho no final é um abismo, quando eles vão dar por conta, eles abrem a porta para entrar. Aliás, a porta está aberta. Quando eles chegam no final, que vê a porta está aberta, eles querem passar por lado de lá, e já é um abismo. E já tem um demônio gigantesco só jogando eles lá, Eles caíram, não tem como mais voltar do mundo dos mortos. A pessoa irá perceber esse caminho, 90% da humanidade, quando cair. Chegou aí, é uma vida, já vem, empurra, caiu, de lá não pode mais sair, não tem como mais sair, de jeito nenhum. Ou seja, perceber se há quando já estiver lá dentro. Foi fácil, foi rápido, mas quando chegou lá, caiu lá no fundo, não tem como mais sair de lá, ninguém mais tira. Já o caminho estreito, ele não é fácil para seguir ele, já está dizendo, é estreito, apertado, e a porta também, quando chegar lá, já é diferente, já está fechada, Coisa boa é coisa boa, não é fácil. Você vê as coisas fácil demais, não é bom. Nem barato demais não presta, Coisas com facilidade, barato, não é bom, não tem valor. Porque o que é bom é difícil de conseguir. Qualquer coisa. Então, tem esse caminho que é estreito, espinhoso, caminho solitário, que
Que o inimigo quer desviar a pessoa, usa pessoas para fazer isso, né? Mas a pessoa persevera e quando chega lá, a porta ainda está fechada. Não é igual o inferno, não, que é largo, você vai correr tranquilo, alegre, sem dificuldade, entre aspas. E quando chega lá, já está aberta a porta para entrar. Vulca cai lá dentro. E os demônios ainda vão ajudando as pessoas a ir nesse caminho. Vão dando uma mãozinha, uma mãozona, um empurrão para elas caminharem mais rápido para chegar até o fim do caminho. Ou enganando elas, dando tudo que elas querem, que elas pedem. Mas no caminho estreito é diferente. Chega lá, a porta está fechada, estreita, pequena, para que a pessoa entre lá, tem que ter a permissão do Rei e Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, para poder a pessoa passar nessa porta estreita, literalmente, espiritualmente. Só ela passa, nem as roupas passam, né? Nem as roupas. E nem mala, e nem bagagem, e nem nada, nem pecado. Bagagem é os pecados. Nada passa. Só passa se rasgando, se relando, né? Quando ela passa para o outro lado, e já está transformada com as vestes brancas. Tudo. Ela está infinitamente mais alegre do que uma criança de 1 ano brincando. E pura. Infinitamente, né? Não dá para multiplicar. Infinitamente mais do que uma criança de 1 ano, 2 anos brincando. E infinitamente mais pura. É toda transformada, né? Saudade já não tem mais do pecado. Foi tirado tudo. Tudo isso faz parte da carnalidade do pecado. Foi tirado. Sentimentos, emoções. Tudo isso ali foi tirado. A pessoa evoluiu. Está pura pelo sangue do Cordeiro. Corre agora nas veias espirituais o sangue literalmente. E fogo. É sangue e fogo. O sangue de Cristo, o nome da pessoa é escrito no livro da vida com o sangue dele. É com o próprio sangue, né? Pega uma pena, bota no corpo do sangue aqui, ó. Aí escreve. Cadê? Só entram lá os que tiverem escrito no nome da vida, que ainda serão ainda transformados por completo, né? Para poder entrar, não é só chegar e entrar, não. Vai haver a purificação ainda na entrada. O rei vai permitir e ele mesmo vai parar essa pessoa na entrada. Ela para o rei for, né? Ou no arrebatamento, né? Ele já lavará ali, aqui na terra, né? Quando a pessoa ouvir, só os salvos ouvirão a trombeta. Imediatamente, né, o Senhor lavará elas com sangue, modificará o corpo, alma e espírito delas. Aí dali elas já vão subir, já transformadas, já vão se encontrar com o Senhor. Então, esse caminho da facilidade, da falsa alegria, caminho da vaidade, do orgulho, da altivez, da arrogância, caminho de glória humana, de riqueza do amor humana, de vitórias humanas, né? Esse é o caminho falso, né? O caminho de exaltação. O próprio Senhor disse que a riqueza da pessoa não está aqui. Ele mandou ajuntar os tesouros nos céus, que é para quando a pessoa ir lá ter tesouros para ela, casa, ouro.
quando ela juntar aqui, através da prática da palavra. Ele diz que o que pratica vai estar firme. É semelhante ao que construiu a casa na rocha. Nada vai abalar. E ao mesmo tempo ela está construindo a casa no céu, construindo propriedades, construindo tudo. E construindo o poder de Deus. E Deus, através de Cristo Jesus, do Espírito Santo, irá liberar para essa pessoa poder, alegria, honra, majestade. O Senhor, João viu o Senhor com uma coroa, com várias coroas, né, diademas, várias coroas na cabeça quando ele vem, né? E viu os santos atrás também, cavalos e os anjos. E os santos com coroa também, né? O Senhor na frente com várias coroas. A coroa do Senhor a mais bonita, maior, mais cheia de pedras. E os seus santos também com as coroas, né? O Rei dos Reis, é muito interessante. Identificam quem são eles. Os anjos, você vê que eles não têm coroa, né? Os anjos não têm. Então, pela coroa, será identificado quem são os santos, a glória do Cordeiro de Jesus. Quem são os homens e mulheres de confiança dele, que lutaram contra o pecado, que rejeitaram o pecado, mesmo o pecado dentro de si, lutaram e choraram e sofreram para tirar o pecado dentro de si. Não igual os anjos que pecaram, que fizeram foi amar esse pecado, não quiseram que esse pecado saísse deles. Ao contrário de outros seres humanos também, da maioria, 90%, que adoraram este pecado, este mal, essa rebelião, e lutaram com todas as forças para manter dentro de si. Esses 10% que é menos do que esse, né? Está 10%. Esses poucos por cento, poucos que encontraram esta porta, esse caminho, e no final a porta e que conseguiram entrar, esses rejeitaram o pecado, mesmo dentro de si, aproveitaram o sangue do Cordeiro, renunciaram às suas vidas, renunciaram às riquezas deste mundo, riquezas de glória, de fama, de sucesso, de vaidade, de instituição, de família, se apegaram ao Cordeiro com todas as forças, rejeitaram, sofreram, foram vituperados, envergonhados, sofridos, humilhados, foram tidos como escória da sociedade, mas não viveram como a sociedade. Estavam dentro da sociedade, mas não viveram, escolheram não viver como elas vivem. Estavam em Sodoma, escolheram não viver como Sodoma vivia. Se martirizaram, a alma se martirizou todos os dias sofrendo, mas renunciaram o pecado, renunciaram suas vontades, renunciaram seus governos, renunciaram suas famílias, o amor, a idolatria às suas famílias, ao seu dinheiro, renunciaram o amor a este mundo, renunciaram a sua juventude pecaminosa, os desejos da carne, renunciaram tudo pelo Senhor, irmão. Não é legal? Não é? É de comover ou não, Senhor, isso aí? Hein? É do Senhor se sentir todo exaltado e orgulhoso, e ele pode se sentir, que ele é dele, né? Dele se sentir todo exaltado, todo contente, feliz, todo querido, né não? Porque esses remidos, eles verdadeiramente amaram o seu Deus, a Ele. Mais do que suas famílias, seus filhos, mais do que suas vidas, mais do que o mundo, mais do que os governos deste mundo, mais do que os cargos na igreja, mais do que os cargos do governo, mais do que a internet, mais do que a tecnologia, mais do que o sexo, mais do que tudo.
e guardaram-se, amaram o Senhor mais do que as más amizades, e se guardaram para o Cordeiro. Isso é amor, não é, irmão? Hein? É ou não é? Por isso que ele fala do noivo e da noiva, para a pessoa entender. Ele vem buscar a noiva está se guardando para ele. Aí ele vem buscar a noiva está saindo com um e com o outro. Ó. Você vai casar com uma pessoa assim? Nem noivar, né? Souber que a pessoa, a mulher está saindo com um com o outro, todo dia sai com um diferente. Está se prostituindo. A mulher desse jeito não está provando que ama o seu marido, né? O noivo, seu futuro noivo, seu futuro marido. É a mesma coisa, ele fala isso para as pessoas conseguirem entender. Né? A pessoa tem que entender. Então, aqueles que verdadeiramente renunciarem suas vidas, como ele diz, por causa dele, esses serão lavados pelo sangue dele, entrarão na porta estreita, receberão o que trabalhar aqui na terra, as riquezas lá, né, espirituais, riquezas físicas, a casa, as coisas, tudo, e o amor divino, porque embora em meio do pecado, rodeado com o pecado dentro de si, preferiram sofrer, humilhados, ser a escória da sociedade, né? O câncer da sociedade, que a sociedade despreza, né? Os crentes, que os crentes mesmo, estou falando de evangélico não, estou falando os discípulos verdadeiros de Cristo, porque o discípulo faz que seu mestre manda, que seu mestre faz. Estou falando desses que não tem reconhecimento nenhum na terra pelo que fazem, são desprezados, vivem só, todos esses aí vivem muito bem, mas é só que vão acompanhar. Mas eles estão com Cristo Jesus, estão praticando a sua palavra a todo instante. Esses sim, o Cordeiro se orgulhará deles, passará o seu poder para eles, dará juventude e vida eterna, dará a coroa, serão seus representantes. Não existe outra criação que seja assim, nem os anjos, nem os querubins, nem os serafins, nem os seres viventes. Não há outro que o Cordeiro encarnou e derramou seu sangue para salvar, só os seres humanos. Então, é grande glória. Aonde eles estiverem, serão conhecidos das gerações, criações existentes e futuras que há de existir em todos os universos existentes, físicos, materiais, seja o que for que Deus criou, e muita coisa. Aonde eles forem se locomover com a mesma velocidade e poder do Espírito Santo de Deus, do Cordeiro, estarão em todos os lugares, serão conhecidos das criações atuais e eternas que vão ser criadas, como, né, os remidos de Cristo, comprados por Cristo, irmãos de Cristo, são irmãos, herdeiros junto com Cristo. Eles são herdeiros, irmão, não são comuns, são herdeiros, né? O rei, quem é o herdeiro do rei? Quem é? Príncipe ou a princesa. Quem é que veste a coroa? É o rei, a rainha, príncipe e a princesa. São os herdeiros. E as gerações deles, neto, bisneto, e assim por diante. Entendeu? Então o Senhor criou o ser humano para ser semelhante a ele, para reinar junto com ele.
E por isso ele concederá a coroa a eles e mais ninguém, irmão. Só eles terão essa coroa. Os 24 anciões representam os anciões de Israel. Os que foram salvos são os anciões, né, que tinha antigamente, que ainda tem, né? São salvos ali. Eles jogam as suas coroas, né? Eles adoram o Senhor com as coroas. É o ser humano, não é por seres angelicais, celestiais. Porque quem tem a coroa é quem reina. Ou é o rei, ou é o príncipe, ou é a princesa, ou a rainha. Por isso que o apóstolo Paulo diz que somos co-herdeiros com Cristo. E lá do Apocalipse diz que o Senhor vai estar lá, os santos do seu lado, ele com a coroa e todos os santos com as suas devidas coroas, que representam os seus devidos trabalhos, e são a glória dele, o que ele comprou do pecado. São os seus santos, são onde ele vai estar com eles, amando do mesmo jeito que ele teve aqui na terra, com os apóstolos, com os outros. Vai estar junto com ele, ali, ele no meio deles. Entende isso aí? Ele vai estar no meio, fisicamente. Vai estar dentro, né? Fundido no Espírito, e vai estar de lado de cada um ali, no meio. Igual como ele estava aqui, os apóstolos conversando, ali. São seus queridos, porque foram fiéis no pouco, em meio do pecado e na corrupção. Eles conseguiram ser fiéis, e agora transformados com sangue, aí sim serão fiéis eternamente, nunca mais serão infiéis. Não foram nem no pecado, e imagine agora lavado do pecado, nunca mais, não foram infiéis, e agora que não serão mesmo, porque foram modificados, e ali servirão ele, cada um onde ele desejar, e aonde estiverem, onde chegarem, todos saberão quem é. Esse aí é o príncipe, é a princesa, é onde chegar. Esse é irmão do Rei dos Reis, são seus irmãos. A coroa dele será identificada pela coroa, pela glória. Esses aí provaram que verdadeiramente o amaram. Nós aqui já fomos criados, nascemos sem pecado, ele não. Então os santos ensinarão muitas coisas às novas criações, né? Serão a glória do Cordeiro. Por isso que o Senhor disse: aquilo que eu vos tenho preparado infinitamente é grande, né? Maior do que você já viu, já ouviu, que você já sentiu no seu coração. E para encerrar, né, ele disse que a árvore que não produziu, já falei, será cortada, e acabou. Não importa quantas árvores for, porque não importou quanto a quantidade de anjos, não importa nada. Não importa nada. O que não se ajeitar, perder a oportunidade, vai ser cortado e lançado no fogo. Acabou-se. Não impõe sua cabeça. O falso evangelho diz ao contrário. A Bíblia, o verdadeiro evangelho, ele diz não. O que não se... O galho que não se endireitar e produzir fruto, bons, obviamente, será arrancado, cortado pelo viticultor. Quem é o viticultor? O Pai. Lá em João 15 ele diz, é o próprio Pai que faz isso. Você vai chegar uma hora que o pai se aborrecerá e vai cortar e pronto. E o filho não vai dizer nada. Você pensa que o filho vai dizer alguma coisa? Não. Na hora que o pai tomar a decisão, já era. O filho obedece ao pai.
Está tudo no controle do Pai. Quando Deus Pai, Ele disser, é agora, vai ser ali, acabou-se. Porque Ele sabe todas as coisas. O Senhor, Jesus, Ele tem um plano, né? Ele mesmo faz parte do plano de Deus, né? Ele mesmo faz parte do plano. O Espírito Santo também faz parte do plano. Embora eles sejam deuses, os dois. Mas Deus Pai, a cabeça, diretor, o presidente. E o que ele manda, o que ele pensa, os outros dois membros da Trindade, Filho e Espírito Santo, pensam a mesma coisa. O que o Pai decide, os outros vão decidir a mesma coisa. Por isso que Jesus, Ele quer que a pessoa logo fique madura, preparada para ele levar, porque quando o Pai decidir, o Pai vai falar, né? E ali vai acontecer e acabou-se. Acabou-se. Os que o Senhor queria salvar e amava vão ficar. Aí vem o arrebatamento. Por isso que o Senhor os adverte tanto. Porque Ele sabe que quando chegar a hora, aí sim, não tem mais por onde escapar. Ou a hora do arrebatamento, ou a hora que a pessoa morreu do pecado, né? Não quis se ajeitar, não quis renunciar às suas vontades, o mundo, tudo que há no mundo. Aí vai chegar a hora que Satanás vai buscar ela, não tem mais como ajeitar mais nada. Não tem mais, já era. E o mundo está uma loucura, né? A missionária teve uns sonhos ali interessantes. O irmão teve também, foi da melancia de novo. Sempre o que a gente tem falado aqui, as mesmas coisas, né? Que o Espírito Santo tem falado aqui. Para testificar com cada um, para ver se entende, né? Para ver se não se esquece, né? A pessoa se esquece. Que o mundo é uma melancia, a melancia representa o mundo, que está no final já, a melancia amadureceu, ficou podre, que ele tirou um pedaço, uma fatia, e jogou o resto fora. É muito fácil você entender. E essa fatia que ele está na mão, ele está cortando devagarinho, é a igreja. É os que estão desobedecendo. Passou o tempo de cada um se arrepender, não fizeram, não renunciaram, aí corta, aí vai sobrar só aquele cantinho. Muitos chamados, poucos escolhidos. Então a pessoa tem que aproveitar que conhece verdadeiramente a verdade. E o que não fazer, né? Conhece o que não fazer, não é nem o que fazer não. É o que não fazer. Quão grande já foi advertir e não fazer aquilo. É melhor não fazer, né? Que Deus só não faça isso, não faça aquilo, não fazer mal. Amém? Porque Ele vai dizer lá no dia lá, e manda tomar cuidado com esses falsos profetas, porque está cheio. O Senhor já advertiu desde aquela época, faz muito tempo. 10.000 anos. Divertiu. Só o que tem hoje está demais, esses falsos profetas, no mundo inteiro, não só no Brasil. Cada absurdo. Eu estava dando uma olhada na internet, irmão, cada absurdo, de absurdo, de absurdo. Coisas que não. Nem a pessoa mentalmente perturbada, doente mental, não pensa aqui desse jeito. É pior do que a pessoa tiver doente mental. É uma vergonha. Esses enganadores que faz com essas pessoas o que elas deixam eles fazerem com ela. Não são vítimas, completas vítimas, o que elas deixam eles fazer com elas.
São absurdos dentro das igrejas. Parece que aquela cantora Damares está com câncer. Quem viu isso aí? Quem viu? Não, aqui até passou falando. A missionária, pode ser que Deus esteja tratando com ela para se arrepender. É tomado, né? Que ela se arrepende porque aquela Fabiana Anastácia, aquela Magarrera Seca, como é o nome dela, morreu, foi pro inferno. Ludmilla. Eu sei porque até o último dia de vida dela estava todo dia na vaidade e cornudando. Aí eu sei, irmão. Eu sei. Se ela não Espírito me dizer não. Eu estou ofendendo, eu tenho discernimento. A mulher morreu cantando, fazendo isso aí. E aí? O que a Bíblia diz? Se já Deus se arrebatado ao inferno, vamos saber não. O senhor está aqui bebendo cachaça aqui pelo bar, vê um carro matado e você acha que esse senhor está onde? O que a Bíblia diz? Está revoltado com Deus, não está querendo fazer as coisas corretas, está teimando com o Senhor, está entufado, não quer largar mais amizade, aí morre com as más amizades, morre. Você acha que foi para onde? No inferno, irmão, não tem outro canto não. Não tem outro canto. Morreu como mentiroso, morreu como bêbado, como drogado, morreu como ladrão, não deu dízimo, oferta correta que é para dar, dá. Morreu como prostituto, morreu como vaidoso, tudo que a Bíblia diz, né? Como devasso, tudo que é aqui o apóstolo Paulo cita ali, né? Tem muitas coisas, né? Irreligiosos, quer dizer que não tem religião. Ateus, a gente de toda maneira, irmão. Tem muita coisa, sodomitas. Morrer na política, lutando pela política, você acha que vai para onde? É salvo? Aquele Lázaro também, né? Foi visto no inferno, não quer dizer isso. Cantando, cobrando para cantar, cobrando para pregar. O show dessas mulheres é 100 mil, 100 mil. A última vez que eu vi, não sei quantos anos, dizem que era 100 mil daquela ali em Barros. Pelo amor de Deus. Ela está cantando para os outros, né? Para Deus. Ela está cobrando para os outros. É um show normal. Com a pessoa mudando, ela cobra. A mesma coisa. E quantas pessoas ali vão se perdendo, idolatrando esses cantores, esses pastores, tudo famoso. E vai para as igrejas, ainda leva o dia delas, todo dia. Elas pagam com bom amor. E se na igreja santificada ninguém quer enviar a oferta, maneira nenhuma. Outra morte dificuldade, mas os falsos profetas eles fazem. Estão sugando eles. E aí? Tudinho recebendo glória, riquezas. A Damares, antigamente, eu vi um DVD dela naquela época. A mulher negra, bem negra mesmo, né? Morena para negra, cabelo todo encaracolado, né? Enrolado, até que ainda tinha alguma unção de vir assim. Aí começou a fez um sucesso, a mulher ficou branca, igual o Michael Jackson, toda maquiada, os cabelos lisos. Aí passou ela falando, missionária, quando eu vi ela falando, essa aí, eu vi foi um monstro nela se mexendo, eu vi um monstro, um demônio dela se mexendo. Só se ainda fosse arrepender, porque agora mesmo não está não. Agora mesmo não está não. Só se ainda for. Porque para ela, e ela falando lá para ela, está morrendo como mártir. Está morrendo como mártir. Está igual o pessoal do Irã, da guarda revolucionária, que estão se matando, é como mártir. Eles querem morrer mesmo, a ser mártires. Aí eu fui um testemunho do muçulmano, né? Ex-muçulmano, ele disse, desde pequenos são ensinados, cada gota do seu sangue que cai, 70 pessoas da sua família é salva direta. Por isso que eles querem uma aula, Satanás enganando eles, ó.
Ele disse tudinho. Depois eu vou para assistir. Ele conta. A mãe dele ensinava a eles, dizendo que cada gota que caía no sangue deles, eles tinham que ser mártires. Porque 70 pessoas da família diretamente se salvavam logo. E a segunda, terceira gota que ia caindo, que ia morrendo, e as 72 virgens estavam esperando por eles. Ia pegar as virgens, depois as virgens iam ficar virgens novamente, todo tempo, lá no céu. Que macacada grande mesmo, viu? Sinceramente. Pra enganar as pessoas, né? Enganar os homens. E das virgens dela, metade mulher e metade anjo. Quer dizer que é perfeita, angelical, não é mulher normal daqui não, é anjo, é mulher. É complicado isso. Vamos ficar de pé. Glorificar a palavra do corpo de Deus. Ele de Deus. Olha a coisa. Então, tem que tomar cuidado. No meu entendimento, irmão, eu vi, né? Eu olhei e vi, falando do Espírito Santo com oração, que ela está com a mente cauterizada, irmão. Ademais, né? Você pensa que é brincadeira, você está ouvindo? Eu sei que pouca gente ouve, mas o que ouvi, a Bíblia diz que de Deus ninguém se zomba. A mente cauterizada, o apóstolo Paulo fala, é a mente morta, é o espírito morto, não tem como recuperar. Como é que matou o espírito? Ao longo da vida, fazendo o que é mal, recebendo a palavra e fazendo errado a palavra de Deus. Foi advertido por diversas e inúmeras vezes pelo próprio Deus, o Espírito Santo, pelos irmãos, e não teve nem aí, não sei o que, se eu me perdoo mais tarde, quando eu ficar velho, não sei o que, e continuou irreconciliável com Deus, com o Criador. Hoje, amanhã, depois, no próximo ano, 2030, 2035, 2040, 2050, continuou dia após dia irreconciliável, zombando, fazendo as coisas, achando que Deus não ia. Aí a pessoa está matando o espírito dela. Assim. Ela está fazendo por maldade. Ela está antecipando o pecado. Ela está programando o pecado. E não se esqueça que Jesus disse que o espírito maligno vem e leva 7. Eles vão sempre, a pessoa vai prosperando o pecado dia após dia e vai entrando mais desses espíritos, essa sombra dentro dela. Está esquecendo isso. Igual sanguessuga, né? Aqueles bichos vão botando nela no corpo dela, eles vão sugando o sangue. Aí sugando. Vai vindo mais um pouco, ela tem mais força. Sugou a vitalidade dela, a vida. Morreu. São demônios sugando a vida da pessoa. A pessoa não renuncia ao pecado. Pelo contrário de renunciar, ela vai acrescentando mais e mais. Dia após dia. Ou seja, os demônios sugam a força dela. Está cheio de demônio que acabou a vida dela. Acabou. Não tem como mais. Assim. Não tem mais. Você pode conversar com essa aí da Mari. Pode conversar com aquela gata cega que morreu lá, aquela outra. Pode conversar com tudinho, ainda vive. Pode conversar com milhares desses irmãos que andam de igreja em igreja, desses irmãos que estão nessas igrejas que não querem sair, já há 30, 40 anos receberam a palavra tão teimando. Pode conversar com eles, que eles vão ficar com ódio de você, nem conversar eles vão querer. Pode conversar para ver se vocês convencem a ele. Pode conversar, você vai perder sua saliva, vai se aborrecer, ele não é lhe matar. Mas não vão mudar suas ideias. Vão continuar porque estão com a mente morta, cauterizada.
Morto não se levanta, não fala. Não tem vida. Estão tão carregados de pecados que não tem mais entendimento. Acabou-se. São irreconciliáveis, como o apóstolo Paulo diz. São mortos-vivos, são zumbis. A missionária viu o povo zumbi. Para onde ia, o povo era zumbi, né? E tinha poucos que não eram zumbi. Ela disse, muito poucos que estão resistindo. Mas 90 e poucos por cento é zumbi. Atrás de contaminar os outros, né? Que ela viu. E viu eles querendo contaminar os outros, os santos, né? Querendo contaminar. Por pura maldade. Não se convertiu e queria contaminar os outros. Porque ela viu no sonho. Não é brincadeira, irmão. O mundo espiritual não é brincadeira. Não deixe Satanás, não. Não queime, não cauterize, não queime, não mate sua consciência e seu espírito. Ou seja, receba a palavra, tenha temor, remorso, se ajeite logo, irmão, se ajeite. Pecar, se ajeite. Pecar de novo, se ajeite. Nunca pare. Confesse seus erros, confesse seus pecados e ir lá. Dia após dia, não se afaste da presença de Deus. Não continue pecando. Lute. Porque muitos desses irmãos aí dentro da igreja, se falar para eles não consideram mais que isso é pecado. Eles não têm temor. Acabou-se o temor. Eles não consideram mais aquilo ali como pecado. Não, isso é besteira, é normal. Não tem mais pecado. Para eles não existe mais. Olha como estão cegos, mortos espiritualmente. Cegos não, mortos espiritualmente. Porque para aquilo ali não é mais pecado. Não, isso aqui não é besteira. Não, aquilo ali não é... E estão associados ao mundo. Amam o mundo, estão juntos. Estão nas redes sociais. Tanto é que estão nas redes sociais, né? Estão se socializando com o mundo. Ali, ó, socializando com o mundo. Porque o meu pensamento do mundo tem tudo. E as pessoas do mundo acham que não estão fazendo, que não é pecado. Os crentes estão do mesmo jeito. Ali. Estão unidos. Se deliciando. Amém? Vamos glorificar o corpo. Glória ao Cordeiro. E você vê do meio gospel, ninguém assiste aqui, de vez em quando eu dou uma olhada. Dá para mim ver lá. Todo cantor que morre, todo pastor que morre, ninguém vai para o inferno, todo mundo é salvo, irmão. Ninguém vê ninguém falando nada. Por quê? Porque para eles não existe pecado, irmão. Nada é pecado. É rede social dentro da igreja, é as mulheres tudo nua dentro da igreja, é os homens com o cabelo pintado, essa vai ser pintada, no adultério, tem você que com macacado em pecado e tudo, não, morreu ali, está salvo. Não tem mais. Tem mais pecado. A mente cauterizada, irmão. Não existe mais pessoa boa. Tá igual que o mundo, né não? A pior pessoa do mundo morre no velório, lá, né? A gente boa, não sei o que, não sei o que. Vai chegar e dizer que foi pro inferno, até lhe matam lá, lhe dão um molho de pelo, uma coisa. Todo mundo é igual o mundo, mas não é igual o mundo. É igual o mundo. Lógico que a pessoa fez mal. Quem conhece, quem foi vítima da pessoa, sabe o que ela fez. Deus sabe. Se eu conhecer, eu sei. Eu não conhecer, eu não sei. Mas se eu conhecer, desde cedo e tudo, eu sei quem é a pessoa. Lógico. Eu me der com ela, estou com ela. Você chega no campo, só morreu, não conhece. Mas todo mundo diz que é uma história boa, né? Não tem ninguém que foi para o inferno. A igreja está desse jeito, igual o mundo. O mundo é da igreja, virou o mundo, a igreja é a mesma coisa, acabou-se. Então, e alguns ainda que não se contaminaram estão lutando. Então eu aconselho todos continuarem dia por dia, confessar seus erros, se humilharem, praticar a palavra. Dia por dia, vai errando, pratica a palavra, né? Pede perdão, continua, não desista.
Não deixe sua mente ser cauterizada, porque tudo que está escrito aqui, os pecados e tudo, é pecado, Deus não mudou. Fala de idolatria familiar, idolatria de dinheiro, idolatria ao mundo, idolatria à imagem, tudo é pecado, está aqui, acabou-se. Não mudou, não vai mudar. Acabou-se. Os idólatras, aquele que ama o pai, a mãe mais que a mim, não é digno de mim, não é digno, vai ser salvo e acabou. Você acha que vai mudar isso aí? Não, é desse jeito. É desse jeito. Vai ser assim. Deus está dizendo, é assim, acredite, tenha temor para ti. É assim mesmo. Vamos glorificar mais uma vez. Cordeiro é? Vai o Juan, cordeiro. Tá muito complicado, né? O missionário aí viu aí, Deus deu uma sonho a ela, se cortou, né? Orou, legal, né? A gente entender, irmão, que as coisas mais sérias que a gente pensa. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Cuidado, né? Deus estava mostrando para ela, cuidado para não se contaminar com as pessoas do mundo. Ela via que as pessoas mesmo queriam nela prejudicar as outras, contaminar. Não é nem o Satanás não, é as pessoas mesmo que queriam. Como o Senhor sempre diz, né? Ele vai usar as pessoas, irmão, que é para lhe botar no mau caminho, mais amizade. Usando isso, amor. Se ele for usar um demônio, você vê, você vai se assustar, vai no pé contra o demônio. Lógico. Não é não? É. Ele botar um demônio para aparecer na sua frente, você vai para a igreja, que não conhece, vai para a igreja. Vai orar, vai chamar, vai botar. O demônio chegar, eu vou fazer isso, você está com isso aí, Juan? Isso aí é meu, o Juan vai largar. Não. Ele vai chegar com uma mala cheia de dinheiro, daqui para você, compra isso, compra aquilo. O que é mal, manda ele fazer, que é para não assustar ele. Lógico. Não é assustar. Aí tem que ler enganar, trabalhar com engano. Amém? Vamos lá. Glória a Deus. A cerca de boa noite 39 da cristã. Bendito seja o povo. Bendito seja o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis neste sangue lavados com roupas que dão salvação. Pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, mais que a neve. Sangue lavado, mais alto que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Que nos provam o quanto Ele amou.
a te confessarmos e seguirmos a tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó meu Jesus. Se de todo pecado, que maravilha de amor, por ser mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, ó Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória a Jesus, glória, 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 glória. Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que era, que há de vir, todo poderoso, que já está voltando para buscar a sua igreja, Jesus de Nazaré.